Entenderam? Então, aqui, nós vamos estar olhando para finanças, para marketing, para recursos humanos, está tudo dentro da administração, desde a origem dela, né? E que vocês têm que estar sempre ligando com tudo que vocês viram nos 5 semestres anteriores, associando e se colocando no lugar agora da empresa que vai competir no mercado. Ok? Dúvida até agora? Quem está aí? Aumentou o grupo? Antes era 15, Aumentou. agora já está em Agora 19. tem 19. Opa. 19. Ótimo. Tá. Dúvida? Cadê a Virgínia? Ela tinha comentado que ela tinha acabado de chegar do trabalho e foi tomar banho. Pô, mas a aula virtual tem essa vantagem que a gente não tem que tomar banho, porque ninguém sente o cheiro da gente. Esses dias, a semana passada já teve aula na nutrição, né? A comunicação tem essa preocupação legal de integrar os alunos e tal, mas tem outros cursos que são mais pau-pau. Então, semana passada eu dei aula já. Estou dando aula na nutrição. E aí, eu parei a aula em um determinado momento e falei, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos abrir a câmera todo mundo, que eu quero conhecer vocês, né? Ver quem é que eu estou falando e tal. Aí teve umas moças lá que não abriu a câmera de jeito nenhum. Daí eu falei, mas o que que houve e tal? Daí um rapaz falou, professor, em época de pandemia, é um tal de estar com o cabelo desarrumado, sem maquiagem, tudo mostrando realmente como são. Pô, tipo, não quer abrir câmera, não. Eu dei risada. Né? Bom, então, ó, beleza. Se não tem dúvida, eu vou entrar aqui num hall de slide, tem 7 minutos até cair essa primeira conexão, mas já vamos começar a falar um pouquinho de teoria. Professor, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você já sabe mais ou menos como vai ser a questão de avaliação? Se a gente vai fazer trabalho, vai fazer prova? Ó, eu acho que vai ser igual ao semestre passado. Eu devo fazer prova e fazer algum trabalho com vocês. Semestre passado eu dei trabalho, não dei? Ah, vocês tiveram trabalho Você deu alguns não. trabalhos para quem quisesse fazer, deu alguns trabalhos também para o grupo. Mesma coisa. Aqui, eu vou pedir para vocês fazerem uns... É que com essa pandemia a gente vai ter que se virar para vocês fazerem umas pesquisas. Uhum. Entrevistar um empresário, ver a dificuldade do início, como é que ele cresceu e tal. E daí vocês vão ter que se virar para fazer isso por internet, né? Porque, Sim. por exemplo, outros anos, eu pedia para o pessoal, ó, pega na vizinhança da sua casa aí alguém que tem uma mercearia. Vai entender como é que ele virou empresário. Né? Como é que ele administra os funcionários dele. Se ele tem algum sistema ou se ele faz o controle financeiro na mão. Certo? Se ele tem alguma atividade de marketing na empresa dele. Então, e conhecer uma empresa. E daí o pessoal fazia o relato disso e a gente marcava alguns seminários para discutir o que cada um tinha visto no dia a dia, associando com a teoria que a gente dá. Entendeu? Então, vamos tentar fazer isso. A gente tem que se adaptar, porque eu chego à conclusão que voltar ao que era antes vai ser muito difícil, certo? Tem algumas características que vocês, lá em teoria da comunicação, tiveram isso no começo do curso? Sim, tivemos sim. Teoria da comunicação, tem alguns autores lá, se não me engano, como era o nome do cara mesmo? Não vou lembrar. O nome veio na minha cabeça assim, mas eu não consegui lembrar. Está aqui na ponta da língua, eu não lembro. Ele falava do conceito de tribos.
né? Porque a publicidade, quando eu fiz meu mestrado, eu tive uma disciplina que mostrava que a publicidade ela era autofágica. O que é autofagia? Você se autodestrói. E aí ele mostrava que a publicidade começou lá atrás, mostrando o produto, mas daí todo mundo começou a mostrar o produto. Aí alguém falou, vamos pôr um jogador de qualquer esportista para falar do produto. Daí todo mundo começou a pegar esportista. Vamos pegar uma mulher para fazer sensualidade e tal. Aí, de repente, você estava falando em erotismo já, porque você passou da mulher bonita para a mulher cada vez com menos roupa, para o homem cada vez com menos roupa, tal. E a competição vai fazendo com que cada um seja cada vez mais arrojado nessa busca por dominar o mercado. E aí, o Morin, Edgar Morin, certo? Um dos autores aí da teoria da comunicação, falava do conceito de tribo, que essa abertura de mercado, todo mundo vai para todo lado e tudo vira uma aldeia global, a globalização a partir da década de 90 começa a aproximar todos os povos e tal. Ele dizia que isso tendia a voltar para o mundo tribal. Cada um fechado no seu grupo, vivendo o seu ecossistema ali. E confesso que ele tinha um bom texto, mas você olhava e falava, mas não é possível isso. Não é possível. E com essa pandemia, essa experiência que a gente está vivendo aí os últimos 4, 5, 6 meses, sei lá quando, parece que vai começar a acontecer isso. Aquela liberdade que a gente tinha de ir para lá e voltar e tal, vai começar a ter, se antes derrubaram as fronteiras econômicas, fronteiras, os confins entre os países, né? Passou a não ter mais fronteira, você vai para onde você quer e tal, com algumas exceções, a maioria você transita pelo mundo. Agora já tem barreira. Barreira não mais tributária, financeira, econômica. Barreira de segurança pública. Por quê? Porque uma coisa que começou lá na China teve uma explosão exponencial no mundo, porque tanto outras pessoas de outros países estavam indo para a China para comprar os produtos chineses, como os chineses estavam indo para o resto do mundo para vender os seus produtos e, de repente, virou uma pandemia também. Hoje não tem mais jornal, revista, né? Então agora é na internet. O que eu talvez peça para vocês? Pesquisarem nos jornais eletrônicos aí, né? No campo de gestão, de economia, de administração, matérias que falem sobre empresas. Tá? E aí eu destino uma parte da aula, no final da aula, para vocês trazerem esses textos, apresentarem e a gente discutir junto do que se trata. Na época não tinha tanto conteúdo na internet, então a gente usava matérias da Época, revista Isto É, Veja, na área voltada para negócios. Né? Confesso que faz anos que eu não leio mais essas revistas, então nem sei se elas existem mais. Ok? Então vamos lá. Ó,
administração em PP. Por que a administração é importante? Porque é o seguinte, a qualquer momento, um indivíduo, uma pessoa, pode formar um grupo e iniciar um negócio. Ah, mas eu quero montar sozinho. Tudo bem, ainda assim é um grupo. Você vai ter que ter empregados, vai ter que ter outras pessoas. São raras as atividades que você consegue trabalhar sozinho sempre. Você sempre vai depender de alguém, né? Então, no começo você pode até começar sozinho, mas daqui a pouco você vai precisar de alguém para cuidar da sua agenda, marcar reunião, ficar no seu escritório enquanto você está atendendo o cliente, para atender os seus clientes. Então, qualquer momento precisa. As razões para isso são muitas, né? Você quer começar um negócio para ser um grupo independente aplicando suas próprias ideias. Você trabalha para alguém, você olha e fala, pô, o cara faz tudo errado. Se eu fosse fazer, eu ia fazer diferente e ia ser muito melhor. Então, à medida que você vai ganhando essa convicção, vai aumentando sua vontade de fazer. E tem muita gente que deixa de ser empregado e vai trabalhar para ele mesmo, montando a empresa. Quer prestar serviço público. Você quer ser alguém que ajuda a sociedade. Ajuda não é porque você faz de graça, não. Quando você presta um serviço, quando você faz um produto, você ajuda a sociedade porque você gera riqueza. Então não é só ajuda a sociedade quando é de graça as coisas. Não. Você ajuda sempre que você produz alguma coisa. Pode ter o motivo de ter uma aceitação e projeção social. Então você vai ser reconhecido como alguém que faz isso, que produz isso, que dá emprego, que faz isso. Isso as pessoas querem, né? Eu sempre comento, poxa, eu via o Antônio Hermílio de Moraes, com 70 anos, chegava às 7 horas da manhã para trabalhar, saía depois de todo mundo. Eu olhava e falava, puxa, o que leva esse cara a fazer isso? Milionário, a empresa dele tem riqueza suficiente para umas 10 gerações da família dele. E ele tem esse ímpeto aí de estar investindo e comprando empresa, fazendo outra empresa, investindo ali, investindo aqui. E aí eu cheguei à conclusão do seguinte, não era mais o dinheiro que interessava para ele, não era mais nada, era aceitação e projeção social. Ele se sentia bem de poder falar que dava emprego para 50 mil, 100 mil pessoas, que ajudava o país gerando não sei quantos milhões de receita de exportação por ano. Isso motivava ele. Sempre brincava com o pessoal, pô, se é o cara mais vagabundo, falava tchau, vou cuidar da vida, vou morrer daqui a uns dias. No fim, o cara morreu trabalhando. Nunca mudou de vida. Outra razão, ter poder. Diferente de ter aceitação é poder. Eu sou o bambambam. E reconhecimento, não é projeção social. Um é mais egoísta que o outro, a diferença é essa, né? Ter aceitação e projeção social é menos egoísta do que ter poder e reconhecimento. E o último item aí, que não é o último, na verdade, é mais um só, ter uma atividade que apresente desafio. Ó, eu quero provar que eu vou ser o melhor nisso aqui. Se o produto tem que ser assim para ser melhor, eu vou desenvolver esse produto assim para ser melhor. E arregaça a manga e vai correr atrás de atingir aquele objetivo. A forma
que o empresário utilizará para enfrentar e solucionar os problemas é o que dispõe a administração. Então, a administração serve para ajudar o empresário a atingir os objetivos dele, otimizando o uso dos recursos disponíveis com eficiência e eficácia. Isso é administração. E aí é o seguinte, ó, o que leva eu ter que usar a administração? Vamos supor que você olha para o mercado e fala, puxa vida, eu quero ser publicitário, mas vai demorar para eu ganhar o que eu preciso para viver com a publicidade. Então, em paralelo, eu tenho que fazer outra atividade. O que eu vou fazer? Vou cortar cabelo, mas eu não sei cortar cabelo, não sou um cabeleireiro bom. Vou fazer roupa, mas eu não sei costurar. E vai pensando. Você fala, poxa, eu sempre fiz um sanduíche legal. Quando eu quero comer, eu faço e dou para alguém e a pessoa sempre gosta. Vou fazer um carrinho de lanche. Vou trabalhar só sexta-noite e sábado, porque nos outros dias da semana eu vou trabalhar como publicitário. Daí, sexta-noite, que é o dia que tem mais movimento, e sábado eu trabalho com o carrinho. Sei lá, nem sei se é isso. E aí, você é sozinho, você não precisa ter funcionário, nada. Você é uma empresa, um empresário sozinho. E aí você vai começar a trabalhar. Você mesmo vai no supermercado, compra lá o pão, a carne, o queijo, tudo que precisa. Investe lá X mil reais e compra o carrinho e os equipamentos que precisa. Não ficou preocupado com investimento, fazer conta, nada, você é leigo. Você fala, pô, se o cara ganha dinheiro ali, eu também ganho, então eu vou comprar um carrinho e vou fazer. Aí você começa a fazer e você fala, poxa, o meu molho tem que ser alguma coisa diferente, eu tenho que ter alguma coisa diferente no meu sanduíche. E daí você fala, pô, gostava quando eu colocava isso, o sanduíche ficava diferente. Vou guardar isso, vou amassar tudo junto, guardar meu pó de piripimpim, eu coloco no final no sanduíche. Quando perguntarem, eu falo segredo de família e não ensino para ninguém e dá sucesso. E as pessoas começam a comentar, começam a ter procura para comprar o seu sanduíche. E é tudo horário de pico. Você fica o dia inteiro lá, ninguém. Aí chega ali, tal hora, despeja pedido. Aí você olha e fala, puxa, naquelas 3 ou 4 horas ali eu não consigo atender todo mundo. Perdi metade das vendas, poderia ganhar o dobro. Aí, fala, puxa, vou ter que contratar alguém para trabalhar para mim. Aí você põe o primeiro. Você continua cuidando da qualidade e aumenta a venda, daqui a pouco você tem que pôr o segundo. Aí a chapa fica pequena, o carrinho fica pequeno para 2 trabalhar. Aí daqui a pouco você fala, vamos fazer o seguinte, vê o perfil das pessoas que estão vindo comer aqui. Ó. Tem gente que é lá da Independência, tem gente que é lá da Vila São José, outro da Vila São Geraldo, outro não sei de onde. Pô, onde tem mais é Independência, legal. Então vou pôr um carrinho na Independência. Daqui a pouco, para atender o seu público, você tem um carrinho na Independência, tem um carrinho na Vila São José, um no Areão, um não sei na onde, tem 10 carrinhos espalhados. Com 10 carrinhos, você não consegue mais ser chapeiro. Você agora tem que administrar, porque é um produto atrativo. O funcionário pode ver que você está ganhando muito dinheiro e colocar produto dele para vender, e não o seu, e de repente ele que está ganhando.
Com o volume que você compra, não dá mais para você comprar no supermercado. Agora tem que ganhar dinheiro abaixando o meu custo. Então agora eu vou ver no atacado como é que eu compro pão no atacado, como é que eu compro carne, queijo e assim por diante. Aí eu não vou comprar no supermercado, eu vou lá no atacadista comprar de volume que eu economizo no custo. Aí você fala, puxa, mas olha só, não dá mais para eu guardar na cabeça quanto que eu tenho que levar de pão, de carne, de tal, de refrigerante para cada carrinho. Precisa de um sistema para gerir isso. Aí vai atrás de um sistema em que, no celular, o cara que administra o carrinho vai registrando o que ele tem de produto no carrinho, o que ele precisa, você consolida tudo no seu programa em casa, vê o quanto precisa de pão, a soma dos 10 carrinhos, a soma de tudo, e faz uma compra só. Aí tem que distribuir para os carrinhos. No começo você põe no seu carro e começa a distribuir. Daqui a pouco você tem que comprar um carro, uma Fiorino, uma picapezinha, né, para ir distribuir os produtos nos carrinhos. Agora, os 10 funcionários que tem trabalhando nos carrinhos, tem salário, tem benefício e tal, você tem que ter alguém administrando o seu RH. Olha só, hoje, depois de 100 anos que tem a administração científica, a administração, nós vamos ver daqui a pouco, começou lá com a primeira obra chamada Administração Científica, do Taylor, em 1908 a 12, por aí. Então, nós estamos aí há 100 e poucos anos que existe a administração. Ainda hoje, eu posso montar um negócio sem conhecer nada de administração. Quando que eu vou sentir a necessidade de conhecer a administração? À medida que o negócio começa a crescer. Porque daí você tem que administrar um monte de coisa que está acontecendo, um monte de problema que começa a acontecer, e não consegue fazer sozinho mais. Não consegue mais fazer de forma aleatória. Então a administração passa a ser necessária. E é assim que surgiu a administração. Então, é esse o caminho que a gente vai seguir aqui. Opa, tem que fazer andar esse troço aqui. Aqui. Anda aí, ó. Definição de administração. A administração científica é definida como sendo aquela que utiliza métodos da ciência para tomar decisões e estabelecer o curso de uma ação. A antítese da abordagem científica é aquela, antítese é o contra, né? Aquela que enfatiza as fontes de informação. Então, eu consigo fazer isso porque eu tenho experiência, eu tenho intuição, eu tenho pressentimento, por isso que eu sou empresário bem-sucedido. O resultado é que, mesmo com o reconhecimento da necessidade de utilizar a administração científica, ainda existem muitos empresários que se baseiam na experiência passada e sendo esse o principal óbice para o crescimento de muitas empresas. Então, olha, o cara montou a empresa na Galega, ganhou dinheiro, e aí ele não evolui a partir de um certo ponto, porque ele fica entre crescer a empresa e ele precisar de mais conhecimento do que ele tem, e ele tem medo disso, porque ele não conhece, ele vai ter que estudar ou trazer pessoas para administrar a empresa dele.
Então, ele fica entre essa situação e a outra que é, deixa a empresa do tamanho que está, não vou crescer não. Essa que eu consigo administrar. Então, essa característica do empresário, sem formação, de não querer enfrentar uma nova realidade, é que leva uma empresa à falência muitas vezes. Por quê? Porque ele ganhou dinheiro, cresceu até o tamanho que ele consegue administrar. E está ganhando dinheiro. Quando ele começa a ganhar dinheiro, ele chama a atenção da concorrência. Nós já falamos isso várias vezes. E onde é que o concorrente entra? Na falha dele. Como ele não cresce, ele não consegue atender todo o cliente que procura serviço dele, produto dele. Qualquer cliente que vai comprar o produto que não encontra, é um potencial concorrente dele, porque ele fala, poxa, o cara está ganhando dinheiro pra caramba, está perdendo um monte de venda porque ele não cresce. Vou montar a empresa do lado dele para pegar só o cliente que ele não atende. E aí, quem entra no mercado, entra já sabendo quanto que o outro faz, já entra pensando em fazer mais. Já entra sabendo que tem que ter jogo de cintura. Esse cara começa a oferecer produtos melhores, atendimento melhor. Daqui a pouco, os clientes insatisfeitos com o outro começam a vir para ele, atinge o ponto de equilíbrio do outro, ele não consegue mais ganhar dinheiro porque diminuiu as vendas, e ele vai à falência. Então, a sobrevivência no mercado está associada a você crescer. No mínimo, o crescimento do mercado. Se você não crescer, os outros vão apropriar daquele crescimento do mercado e você vai diminuindo sua participação no mercado, que nós vimos lá em marketing, por exemplo, quando estudamos matriz BCG. E você vai minguando, porque você não muda, daqui a pouco cai as vendas no nível de ponto de equilíbrio, e a hora que você baixou o nível do ponto de equilíbrio, você não tem mais lucro, tem prejuízo. E a empresa com prejuízo não consegue se sustentar por muito tempo no mercado. Princípios da administração. O início do século XX, o que acontecia? Definiam uma administração rígida. Faltou um A aqui. Onde o chefe ou proprietário era o dono. Aqui tem um problema de concordância. Absoluto da decisão. Né? Uma administração rígida, onde o chefe ou o proprietário eram os donos absolutos da decisão. Um ou outro. Em alguns casos era o proprietário, ou no caso era o chefe designado pelo proprietário. A autoridade vinha de cima para baixo. Eu mando, você obedece. Uma gestão autocrática. O objetivo principal da organização era produzir e com a maior eficiência para que o lucro fosse o maior possível. Essa era a tônica do início do século XX, quando surge a administração. A administração veio que meio para mostrar que esse não era o bom caminho. Hoje, nós podemos ver o seguinte, que a administração é muito mais flexível. A empresa reconhece que ela não é uma coisa mandatória. As pessoas têm liberdade de decisão, de escolha. Então, a empresa precisa ser um local agradável, atraente e que supra as necessidades dos funcionários. Não vai embora.
A empresa é a união de esforços em torno de uma série de metas e objetivos traçados, em que todos têm que conhecer. Alguns princípios mais modernos da administração. Os membros da organização participam de sua administração, uma vez que estão relacionados com pelo menos uma atividade. Então, assim, ó, eu sou de marketing, o Matheus é de finanças, o Vinícius é de RH, a Sara é de produção. Só um exemplo. Antes, a administração ou as empresas se viam assim, ó, eu sou de produção, produção é meu problema. Finanças não é problema meu, problema do Matheus. RH tem nada a ver comigo. Pra vocês terem ideia, eu era supervisor numa empresa e aí, quando o pessoal ia demitir um funcionário, eles mandavam a ficha lá para o RH, Relações Humanas da empresa, Recursos Humanos, e o cara do RH chamava o funcionário e mandava ele embora. E aí o que acontecia? Como ele era só um cara do RH, ele falava para o cara, ó, então você está sendo embora, está sendo mandado embora porque você não cumpriu suas tarefas, os homens, pessoal, o chefe dele, resolveram te mandar embora e o meu papel é que te mandar embora. Eu falei, o quê? Nem pensar. Se eu tenho a coragem de entrevistar uma pessoa, dar um emprego para ela, porque é bonito, né? Dou emprego, dou emprego. Eu tenho que ter coragem para que, se o cara não estiver cumprindo a tarefa dele, eu chamar e falar para ele, ó, te dei o emprego, você tinha essa missão, ó, mês atrás eu avaliei você, avisei que você não estava fazendo. Semana passada você faltou sem avisar. Tal dia você não fez tal coisa, deixou de atender o cliente. Então é o seguinte, ó, tem que ser bom para os dois lados. Eu te pago salário, te dou benefícios, em troca você tem que me dar responsabilidade e qualidade do seu serviço. Você não fez isso, então está rompido nossa relação. Paga os seus direitos e se leva como missão na próxima empresa que você for trabalhar com mais responsabilidade para não repetir o fato. A pessoa fala, nossa, e claro, eu vou demitir quando precisar. Porque quem está trabalhando com ele sou eu que tenho condição de saber se ele é bom ou se ele é ruim. Como é que eu vou terceirizar para o RH fazer demissão? De jeito nenhum. Então, todos dentro da empresa têm que enxergar que tem responsabilidades. O RH nos apoia, tem que ser apoio. Eu tenho que pedir, o funcionário está com um problema, eu queria que o serviço social fosse conhecer a família dele, para ver por que ele chega atrasado, verificar se ele tem algum problema que não consegue acordar para vir trabalhar, se ele está com um problema na família e por isso ele está trabalhando com mau gosto. Aí o RH tem que ter lá o serviço social, psicólogo, para fazer uma análise. Mas ele é um prestador de serviço para mim, eu sou chefe do cara. Problema do cliente é de vendas e de marketing.
Eu sou produção, não quero nem saber. Não. Por quê? Porque vendas vai fazer um puto esforço para vender o produto para o cliente. Só que quem vai produzir no prazo, com qualidade e atender o cliente é a produção. Então, o marketing não é uma atividade da área de marketing. É uma filosofia de toda a empresa. A empresa só existe porque tem clientes. O dia que a empresa não tiver cliente, fecha a porta. Então, todos têm que ser responsáveis por atender o cliente, por se preocupar em atender o prazo que o cliente precisa do produto, de diminuir o custo para cobrar o menor preço possível do cliente. Todos na empresa. Segurança patrimonial, a responsabilidade é do RH que administra os guardas. Não. Todos nós somos responsáveis. Se você está vendo um funcionário que está cuidando de forma inadequada do equipamento, você tem que chegar nele e falar, por favor, todos nós aqui somos responsáveis. Quando você age dessa forma, você está prejudicando a todos nós, porque a empresa vai ter que gastar dinheiro para consertar e ela ganha menos dinheiro, ela nos paga menos, ou até demite alguns, porque ela tem que equilibrar as contas dela. Então, olha só, quando mas já faz 40 minutos essa segunda parte, não é possível, está cortando com menos tempo. 30 minutos, é verdade, deu 30 minutos já. Então, olha só, os membros todos, independente da área da empresa, têm que se sentir responsável pelo que está acontecendo. A divisão do trabalho, quando eu falo assim, você vai fazer essa parte, vai juntar com a minha parte, vai juntar com a outra e vai dar o produto. Essa divisão do trabalho muda aquela relação de autoridade, porque a autoridade está principalmente em quem executa. Quem conhece mais daquela atividade? Quem está executando. Então, quem tem autoridade para falar se é o melhor jeito, se é o pior jeito, é aquela pessoa. Então, a divisão do trabalho divide a autoridade. E o gestor, o administrador, tem que ter capacidade para manter coeso esse trabalho conjunto das pessoas. O poder é conquistado com base na competência da realidade da interação, ao invés de ser imposto. Então, aquele pensamento de que o meu poder é porque eu sou chefe, porque eu sou diretor, na administração moderna, isso muda. O poder você consegue pelo respeito, pela capacidade de resolver problemas, pela realização, pela interação. Deixa de ser imposto, como era até o início do século XX. A valorização do pessoal deve ser realizada sem discriminação. Todos são importantes nos seus devidos níveis de responsabilidades técnicas e administrativas. Por que isso aqui se destaca? Porque eu trabalhei, eu tenho 58 anos, então 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu trabalhei em empresa em que você enxergava até o nível que você podia crescer. Você teve ideia. Pior do que ter trabalhado. 2 vezes eu tive convite para ir trabalhar na Embraer. Era uma puta empresa, pagava bem, tudo. Só que eu não fui, nenhuma das duas. Por quê? Porque o que acontecia na Embraer naquela época, 30 anos atrás, era o seguinte:
Eu perguntei para o cara que me convidou. Falei, ó, qual é a minha possibilidade de crescimento na empresa? Por que eu perguntei isso? Eu trabalhava na Engesa e, como estagiário, eu já tinha contato com o diretor da empresa. Eu fazia trabalhos para ele. Eu era visto na empresa, eu tinha 5 níveis abaixo do diretor, mas ele me tratava. E na época, a Embraer era assim, se o cara fosse formado no ITA, ele podia chegar a diretor, presidente da empresa. Quem não era formado no ITA chegava à gerência só. Não é mais assim, tá? É na época que a Embraer era estatal. Eu falei, não quero. Porque o dia que eu virar gerente, eu vou olhar e falar assim, puxa, eu não vou ter condição mais de crescer aqui, então eu tenho que ir embora. Que motivação eu vou ter se eu não puder crescer na empresa? Então, essa gestão moderna, olha só, não é porque é gestão moderna, princípios modernos, que acontece hoje. Várias coisas aqui, vocês que estão estagiando, estão trabalhando, podem enxergar e falar, mas na minha empresa, a empresa que eu trabalho, não é assim. Lá é poder mesmo, autoridade, os caras só discutem as regras lá em cima e a gente não participa, tal. É, porque, lembra, não é porque a teoria da administração tem 100 anos que toda empresa absorveu. Porque tem aquela situação em que o empresário monta a empresa sem conhecer, ganha dinheiro e não quer mudar a realidade. Ele só vai correr atrás a hora que a concorrência começar a destruir a empresa dele. Daí ele ou fecha ou ele tem que mudar. Mas até lá, muitos são reticentes em aceitar mudanças. Então, níveis técnicos e administrativos era o seguinte: quem tinha uma determinada formação e tal, entrava de gerente para cima. E quem entrava de peão não chegava além de supervisor. Tinha uma fronteira entre os cargos mais operacionais e os cargos mais administrativos. A administração moderna não preconiza isso. Você tem que ser, até porque o exemplo básico é o Japão. O Japão tem 90 e tantos por cento, quase 100%, só os velhos que não têm nível superior. Né? Diferente do Brasil, que 3% tem nível superior. Então, no Japão, é normal você se formar em administração, em marketing, sei lá o quê, publicidade. Ah, você é publicitário. Depende. A maioria das empresas, sabe o que faz? Te contrata, você vai ser o publicitário daqui, da empresa, daqui 5 anos, daqui 10 anos, dependendo do seu desempenho. Agora é o seguinte, ó, todos aqui são iguais e vai ser o seu mérito que vai te levar para a publicidade, para a gerência, para a direção da empresa, até para a presidência. Mas agora sua ferramenta é essa aqui, ó. Está aqui uma vassoura para você. Você vai começar como peão aqui. E se você tiver uma formação que te diferencia dos outros, você, mais rápido do que outras pessoas, vai mostrar seu valor e vai ter promoções mais rápidas. Mas quando você chegar a ser gerente, diretor, presidente, você vai respeitar o faxineiro, o montador, porque você passou por lá. Então, quando o Japão começou a dominar o mercado com produtos de alta tecnologia, preço baixo, e assim por diante, desde a década de 70 isso. O Ocidente começou a ir para o Japão copiar como é que eles conseguiam fazer isso. Aí, quando chegaram lá, viram esse tipo de coisa. Funcionário é tratado igual.
Você pode entrar como faxineiro na empresa se você for capaz, dedicado, tal, você pode chegar a ser presidente da empresa. Só que, você fala assim, mas e se entrar um analfabeto lá como faxineiro? Vai chegar a presidente? Não. Por quê? Porque ele vai estar competindo com pessoas que têm boa formação, que mais rapidamente vão mostrar serviço do que ele, que não teve formação nenhuma. Então, todo mundo no Japão estuda pra caramba, para vocês terem ideia, em pleno 2018, que eu tive lá no Japão, você andava em Tóquio, em Osaka, em Kyoto, no horário assim de entrada e saída de escola, pô, molecada, tudo de uniforme, uniforme. Menina, adolescente até, com aquela sainha degodê que fala, sei lá, cheia de prega, os garotos com camisa alinhado, alguns com gravata, sapato e tal, indo para a escola. A escola é respeitada, o professor, na hora que o Oliveira entrar na sala ou sair da sala, os alunos levantam. Ah, mas isso é coisa absurda. Estamos falando do Japão. Um país em cima de 4 ilhas vulcânicas, que não tem recurso natural nenhum, é a segunda, terceira economia do mundo. Porque eles sabem que se não se destacarem pela educação, pela tecnologia, eles estão fadados a acabar. Porque eles têm que comprar matéria-prima do mundo inteiro. Então, ó, continuando mais 5 minutinhos. Então, olha só. As organizações devem estar preparadas para solucionar os problemas de forma criativa, otimizando o uso dos recursos disponíveis. Então, a administração faz com que a empresa tenha controles que leve a fazer esse tipo de conseguir solucionar isso. Deixa eu arrumar isso aqui, que eu não gostei muito. Então. Os governos devem estar preparados para solucionar problemas de forma criativa, otimizando os recursos. Por quê? Solucionar problema, todo mundo soluciona. Agora, a que custo? Então, você tem que estar preparado para resolver os problemas a custo baixo. Não existem regras infalíveis. O administrador deve ser capaz de adequá-las à realidade. Então, você tem que definir regras, a empresa tem que ter, as pessoas seguirem, mas é necessário ter jogo de cintura e adequar as regras à realidade daquele momento. Toda organização se relaciona com o meio externo e deve ser preparada para representar a empresa nas diversas situações em que isso pode ser necessário. Toda a organização, todas as pessoas. Uma organização é parte integrante de um sistema maior e depende do intercâmbio mantido com esse sistema. Então, todos na empresa são responsáveis, a autoridade tem que ser delegada, o poder tem que ser conquistado, não imposto. Não pode ter discriminação com as pessoas. Né? Agora, não confundam discriminação com bagunça. O respeito, a responsabilidade, ao respeito às regras, às normas, tem que ser imposto, sim. Agora, desde que as pessoas cumpram as suas responsabilidades, as regras, o ambiente tem que ser favorável. Né? Eu quis dar esse incremento aí de informação,
Por quê? Tem gente que acha que porque tem que ter igualdade, então virou uma bagunça. Não é assim. Não é assim. Virou uma bagunça, virou uma bagunça. Daqui a pouco tem que voltar tudo atrás. Eu estou assistindo uma série, até faz tempo que eu não vejo, porque vai saindo. Eu não acho que acabou a temporada. Acho que chama o Trem do Futuro, em que os caras constroem um micro-organismo dentro de um trem. O mundo vai congelar, não vai ter vida mais no mundo, e daí um empresário faz um trem funcionando com motor eterno, em que ele fica girando pelo mundo até que esfrie e possa ter vida novamente. Então, o legal é que depois que você começa a assistir o filme, sem saber, você está vivendo a realidade descrita pelo George Orwell no livro A Revolução dos Bichos. Porque no trem tem a primeira classe, a segunda, a terceira. A primeira são os ricaços, a segunda são os prestadores de serviços de nível mais alto, por exemplo, médico e tal, que pagaram passagem para ir no trem, que os outros morreram. Só está vivo quem está no trem. A terceira classe são os trabalhadores, garçom, mecânico e tal. E tem uma turma que não pagou, mas que na hora que viu que era a única solução de sobrevivência, invadiu o trem, foi lá para o último vagão, para os últimos vagões, e ficou lá. E aí começa um monte de revolução dentro do trem e tal, até que chega uma hora a administradora e entrega o poder para um cara dos últimos vagões. E aí, de começo, ele não consegue falar nada contra as pessoas, mas os caras começam a abusar. Um cara lá do último vagão assume uma postura de mandão e começa a querer viver de mordomia, sem limite, festa e tal. Ele já cortou as asas. Então, o legal, para quem já leu o livro do George Orwell, Revolta dos Bichos, né, o trem reflete a mesma coisa, que tem uma classe pequena de classe A, dos ricos, e vai aumentando o volume de pessoas para aqueles que entraram no trem forçado. E que o ecossistema do trem tem uma capacidade de comida de alto nível e tal. Que se quebrar esse ecossistema aí, todos morrem. Certo? Então, é o que acontece numa empresa que, por exemplo, implanta uma gestão participativa sem definir as regras bem claras de que até que ponto cada um tem que participar. Porque se todo mundo quiser, de repente, ser o mandão, o chefão da empresa, vai todo mundo querer mandar e ninguém fazer, e a empresa vai à falência. Certo? Então, vamos encerrar aqui, 10h40, e na próxima aula a gente continua. E pensem aí, deem uma pesquisada dentro de temas de administração, gestão e tal. Se encontrar um artigo legal, traz para a aula para a gente discutir. Tá bom? Boa noite. Se alguém tiver dúvida, eu estou aberto aqui ainda. Se não tiver, pode ir se deslocando para a próxima etapa do dia ou da noite. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até segunda.